E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai falar sobre a questão de expedições e eu estou com a presença aqui do Maico Antônio, empreendedor, arborista, certo? E estou com a presença do Paulo aqui também, empreendedor também na área de desenvolvimento, né, humano, pai de família, e aí agora iniciando aí também a questão das expedições, né? Já teve experiência, na verdade. Hoje também estou contando com o Hélio, que já tem uma experiência muito grande, e hoje basicamente Hélio vive, né, Sim. das expedições, né? E é isso que a gente vai acabar querendo perguntar para vocês, explorando aí, querendo saber como é que hoje é o teu estilo de vida e principalmente como é que você se prepara para poder levar as pessoas, né? Uhum. Eu até quero dizer para vocês, pessoal, que hoje a presença do Paulo e do Maicon aqui, ela é exclusiva por conta da expedição, né, do Aconcagua 2024, que vai ocorrer com a programação e a orientação, né? O Hélio, na verdade, vai ser o precursor ali, né, o principal pessoa que vai estar treinando eles, vai estar fazendo toda a parte de organização e a gente está aqui para cobrir também, né? Levar até vocês essas informações. Então, a gente, só comentando, hoje a ideia aqui é a gente conversar, trocar as experiências, ver muito o que o Hélio tem para nos ensinar, né? Com as experiências que ele teve e o resto a gente deixa aí para conversar, tá bom? Fique com a gente aqui, se você puder dar um like para nós, né? É muito importante, se inscreva no nosso canal e bora acompanhar com a gente aqui o nosso conteúdo, tá bom? Elio, mais uma vez, muito obrigado aí, tá? Eu que Pela agradeço. presença aqui com a gente, né? Eu. Paulo, muito obrigado Obrigado. mesmo. Só lembrando que o Marco já é figura carimbada aqui, ele já teve aqui no nosso episódio, né? Normalmente, quando a gente chama pela terceira vez, a gente já faz um boletim para começar a pagar aqui as contas também, tá? Opa, Eu acho que ele aceitou, então já é um bom sinal, né? somos no Pix? É verdade. Então é isso aí. Gente, muito obrigado pela presença, tá bom? E eu começo perguntando para você, Hélio, como é que as coisas começaram a acontecer? O que levou hoje você a estar trabalhando com essa parte de expedição? Você já tinha. Como é que isso tudo acabou acontecendo? Fala aí pra gente, por favor. Bom, faço alta montanha fazem 15 anos. Comecei em 2008, mas antes de eu começar em 2008, já eu acompanhava ela desde 96, vou analisar desde 96 até 2008, eu só acompanhava. Era através de livros e matérias em revista. E ali, 2008, se vira uma chave, né, de você sair de uma figura de ser um leitor a você começar a praticar isso, né? Sim. Tinha Então, muito material em vídeo, assim, que não você tinha assistia? tanto material para Aham. analisar, era vídeos, É, livros, livros, né? e não tem um acesso tão fácil como você tem hoje, o YouTube, Aham. que é o A internet buscar entrega alguma coisa, tudo, né? isso, um negócio tudo mastigado. Então Sim. não tinha tanta informação assim. Se você queria saber muito uma expedição, Uhum. tu tinha que esperar a pessoa publicar o livro e você ir lá e ler o livro, ou Uhum. você ler alguma matéria, em alguma revista na qual eles entrevistavam a Sim. pessoa, né? Ela fazia tipo uma bibliografia dela, né? Aham. Ela ia, fazia essa experiência, fazia, escrevia o livro, né? Contava a Isso. experiência e aí as pessoas acompanhavam, E né? tinha muitas revistas, tinha algumas revistas que faziam uma entrevista com a pessoa logo depois que ela veio de alguma expedição. Então ali tu Uhum. já conseguia ler muita matéria sobre isso. Sim. Mas não fora isso era algum outro filme que se tinha, né? Uhum. Filme analisando bem, até hoje tem pouco filme, né? De Sim. montanha, né? Ainda. Talvez que seja uma questão de logística, é difícil filmar, né? Estava conversando até antes sobre isso. Uhum. Para você produzir um filme de montanha não é É. fácil. Porque já Não, primeiro tu tem o fator de você ter todo o investimento para poder ir, sim, né?
peso de você levar todo aquele equipamento. Sim. O teu cameraman, ele também tem que ser um montanhista muito bom Exatamente. para poder te acompanhar. Uhum. Então, eu acho que e se torna talvez um vídeo bem caro, né? Sim, Acredito. eu concordo. E como é que foi? Quando é que foi então a tua primeira A primeira experiência? foi em 2008 no Huayna Potosí. E eu lembro que para eu chegar até o Huayna, eu fui fazer um curso daí de alta montanha. Pô, na época, 2008, mas eu não tinha tanto dinheiro assim. Então, eu pagava o meu curso, né? Ou eu ia de avião e não fazia o curso. Daí 880. eu fui para a Bolívia de uma partezinha até Campo Grande de avião. Depois eu fui de ônibus, cruzei o Pantanal aí de ônibus até Corumbá, peguei o trem da morte, que a gente atravessa a fronteira, até Porto Vigário, daí vai de trem da morte até Santa Cruz de la Sierra, e depois de ônibus até La Paz. Levei 2 dias. Isso que eu consegui encaixar os horários bem, né? Certinho. É uma sorte, né? Porque de Santa Cruz de la Sierra até La Paz eu levei 15 horas de ônibus. E, cara, mas daí o objetivo estava feito, né? Para mim não importava da forma como que eu chegasse, né? Eu queria atingir o meu objetivo, né? Então, Uhum. hoje é mais fácil, né? Ir para a Bolívia, né? Como analisando naquela época, né? Era bem mais difícil, né? O voo era muito mais caro. Hoje tem voo bem mais em conta, né? Para ir para a Bolívia, né? Então lá fiz o curso, minha primeira montanha foi o Huayna Potosí, de 6.088 metros. 6.088. Caracas. E depois como é que foi? Para onde você já foi tudo, velho? Do projeto Sete Cumes, eu tenho 4 montanhas, que é o Concagua, Kilimanjaro na África, que é a maior montanha da África, Kilimanjaro na Tanzânia. Depois tenho também o Elbrus, na Rússia, que é a maior montanha da Europa, e o Denali, que é a maior montanha da América do Norte. Esses do projeto Sete Cumes. Aí tem outros cumes, tanto na Bolívia e Peru, né? Sim, entendi. E, e quais foram, tipo assim, os perrengues que tu já passou, assim, indo para fazendo essas expedições? De dificuldades, vamos lá por etapas. Então, Uhum. Porque eu vou fazer duas perguntas para ti, assim, é tipo, qual foi a experiência mais positiva, né, Uhum. entre elas, e também qual foi, tipo, o maior perrengue, aquilo que ficou marcante para você, né? Um tempo atrás as pessoas me pediam isso, né? Pô, qual foi a maior dificuldade? Isso, Porque, aquilo. sim, porque é uma coisa assim, tipo, Pô, o que aconteceu, isso, aquilo. Pô, eu não tinha nada para falar, né? Tinha essas dificuldades assim, dificuldades de montanha. Pô, mas em 2020 eu peguei um raio. Tomei um raio, uma descarga elétrica de um raio. E às vezes a pessoa pensa assim, putz, sério mesmo? Como tá vivo aí? Mas, tipo E assim, tava no mau tempo? Como é que era? a gente foi subir o Cerro Bonete na Concagua. Uhum. E saímos, o tempo estava bom, de repente o tempo fechou. E bem próximo do topo, a gente fez uma reunião, vamos subir ou não, ainda, né? E não, vamos subir, vamos subir. E foi uma sorte muito grande, um azar muito grande e uma sorte muito grande também, os dois ao mesmo tempo. Porque deu a descarga elétrica, o raio caiu e ele é uma ramificações, né? Sim. E ele só vai te puxar aquilo lá se você está com algum metal. Eu não tinha nenhum metal. Tipo, eu analisando assim, pô, não tenho nada de metal. Então, te dá mais uma confiança, né? Sim. A parte da mochila tinha um metal. E aquilo atraiu o raio. Porra. O raio atingiu nas costas e desceu pelos pés. Caramba. Que experiência aquilo na hora, assim, sei lá, né? Essa foi o azar, né? Ter Aham. descarga elétrica, né? Sim. Já As, tinha as, ganhado alguma descarga elétrica não, alguma vez? Não. mas é um negócio muito rápido, assim, você consegue raciocinar, porque o cume do bonete ele é bem pequeno. Então, falando assim, um pouco maior. Eu estava no centro do topo quando o raio me atingiu. E quando o raio me atinge, ele me joga para trás. Eu não estou na borda da montanha. Se eu estou na borda da montanha, ele me joga a montanha abaixo, era um penhasco. Que loucura, hein? Mas quando o raio me atinge,
eu não conseguia me mexer. Fiquei com os joelhos assim e eu consegui raciocinar. Como é que o helicóptero vai vir aqui me buscar? Tinha mais alguém com você? Sim, tava no grupo. É. E a galera sofreu também do mesmo jeito? Não, não, só pegou em mim. Sério? E eu penso assim, pô, ainda bem que foi em Vai mim, não foi no entender isso, cliente, né? né? Sim, sim. Caramba. E daí eu levantei. O pessoal achou que eu tinha caído, estava pensado em caído, né? Sim. Eu falei, ó, pessoal, vamos descer, porque eu peguei umas cargas Mas elétricas. aquilo, tipo, não deu um estrondo? Alguma coisa Deu assim? estrondo, ele dá o estrondo e leva alguns segundos até a ramificação atingir. Ah, entendi. E deu, tirei a mochila, ó, tem um cheiro de queimado aí, né? O pessoal viu, não, tem nada. Beleza, então vamos descer. Coloquei a mochila e vamos descer. Eu comecei a caminhar, eu senti que tinha os meus pés, aconteceu alguma coisa, né? Sim. Parecia que tinham cortado. Só que eu olhava assim, não Tava saía sangue adormecido, do por pé. exemplo? Não, Não? só que é que nem tu cortou o pé e não tá saindo sangue. Eu olhava o pé, não tá saindo sangue do tênis, então, vamos ver. E descemos ali, descemos mais uma parte, ia saindo naquela parte exposta, daí eu Uhum. senti de novo aquele cheiro, né, queimado. Daí eu tirei o anorak, daí aparecia. Caraca. Furou a anorak. Furou o anorak, daí furou o corta-vento, atingindo as costas. Daí eu pensei, agora eu vou tirar meu tênis, né, porque tem uma coisa errada no meu tênis. Aí eu não consegui tirar porque aquela calcificação ali do coisa, eu não conseguia tirar a meia, tinha colado, né? Entendi. Eu só fui tirar o tênis no campo básico. Caraca. Vocês já levaram Chegou descarga a- também? Não. Nunca sim. levaram? Só choque. Não. Não. Me levou 60 dias para cicatrizar. Cortou? É. Ele... Cortou e Ah, acho que tinha foi um fundo corte, ali, né? né? Então por isso que demorou mais. Eu achava que, em 3 dias aquilo tá bom. E Tu diz no pé ou nas costas? no pé. Nas pé. costas foi. A pele das costas é mais fina, então é mais rápido, foi a cicatrização mais rápida. Mas nos pés demorou mais. E eu não usei calçado mais depois. Eu usei sandália, né? Eu usava sandália, né? Então eu pensei, eu vou voltar para Mendoza, lá é um lugar muito quente, que tu conheces, né? Sim. Só 3 dias lá em La Paz, lá e tá seco e vambora, né? Fazer Aham. montanha aí. Entendi. Nada. Continuou. Nossa, 60 dias. E aquilo, de certa forma, incomoda, né? Porque Sim, não consegue tá com caminhar uma direito. lesão, enfim, né? Então essa, se for analisar de perigo, foi essa, né? Sim. E tem outras situações que questões de superação, questões de você ter vivido algumas experiências que te ajudam a passar por aquela dificuldade. Entendi. Por exemplo, quando fizemos o primeiro topo do Denali em 2018, logo depois, uma hora depois do topo, caiu uma tempestade que a gente não conseguia visualizar, às vezes 2 metros à frente. Uhum. Entendi. E daí tu tem que estar bem para conseguir, não, focar, vamos descer, não tem que achar o caminho correto aqui. Sim. E eu pensava na maior dificuldade depois que achar a saída aqui para a gente conseguir achar o caminho certo, que tem uma subida quando a gente sai do último acampamento 5, que se chama Denali Pass, a gente contorna a montanha. Ali a trilha estava formada, né? E ali tinha lugares que a gente só passava um pé. A gente passa o pé aqui e depois passou lá na frente. Ok. Que só tem um espacinho assim, estreito. Quando a gente está descendo, nevou tanto que não tinha mais aquele caminho. A gente tinha que abrir eu tinha que abrir o caminho, fazer a descida, abrir a via. Mas não leva um GPS, por exemplo? Não, na descida ali, não abre o GPS numa situação assim de já estar fechado, né? Então a gente conseguiu, achamos o caminho ali, nessa localização, a gente. E daí você tem que, mesmo assim, você tem que memorizar. Quando você está subindo, você tem que memorizar o caminho. É isso que eu faço sempre, né? Porque numa situação de não conseguir visualizar, tu tem em alguns momentos, tem algumas rochas aqui, mesmo num palco de gelo total, né? Existem rochas e você precisa memorizar. Aqui o terreno é aqui, isso, aquilo. Mas daí, depois que a gente chegou nessa descida que era o Denali Pass, a maior dificuldade agora vai ser descer, porque não tem mais o caminho, eu tenho que abrir a via e eu não posso cair. Porque se eu cair, é uma rampa aí de 400 metros. Aí vem a experiência do guia. Isso, daí eu já tinha passado, também já tinha sido em 2015, no Peru também,
no Nevado do Pisco, a gente tinha pegado uma situação parecida, assim, de não ver nada, né? Visualização zero, né? Então, já tinha passado por isso. Então, são situações que você já passa que vai te dando mais confiança. Sim. Uhum. E se pensa assim, não, mas se você não achasse o caminho, numa situação dessa que tu faz, o carro faz um buraco na neve e espera a tempestade passar. Caramba. Porque se você fica exposto, o vento, aquele lá, por exemplo, vai ser menos 30, menos 40 graus. Sim. E se você cava um buraco, não vai passar do menos 2. Então são situações que tu tem que saber que em últimos casos você faz alguma coisa assim. Aham. E é você, na verdade, que está ali, né? Tipo, conduzindo, né? Dando apoio psicológico para quem você está guiando, na verdade. Loucura isso, né? Desafiador. Muito desafiador, né? Caraca. Hoje, por exemplo, então, você fez só assim, então, objetivando os países e os lugares, assim, objetivo ali para nós. De países que eu fiz montanha, ah, algumas foram diversas, né? Tipo, mais de uma montanha, mas vamos lá. Argentina, Chile, Peru e Bolívia, aqui na América Latina. Uhum. Na América do Norte, Estados Unidos, a Rússia, aquela região que faz parte da Europa, né? Sim. E a Tanzânia na África. Uau. A parte interessante de fazer o projeto Sete Cumes, né, é justamente você conhecer vários, não só vários países, mas regiões assim totalmente diferentes. Pô, eu vou para a África, eu vou para Sim. lá naquela região da Europa, né? Uhum. Eu vou para a América do Norte, Sim. são lugares assim. Uhum. Já os cumes que estão lá na Ásia, né, dá para dizer assim, né? Uhum. Daí já é diferente, né? Que daí tem Nepal, Sim. tem outros, né? Eu acho que são quantos? 12, 14? Não, Montanhas acima de 8 mil metros, 14, né? 14, né? Que é na Cordilheira do Nepal, lá, né? É. Que são as montanhas Aham. acima de 8, Aquela né? ramificação ali, tanto o Himalaia, como pega uma Karakoram ali Sim. na parte do Paquistão. Aham. Acho que tem um nepalês lá, né? Que, se não me engano, acho que escalou, né? Tem um documentário do Sim, Netflix, o né? Netflix, né? o Que ele fez os 14 lá, né? Impossível, né? E dentro de um tempo muito curto, né? Eu assisti Projeto esse documentário, Possível, né? meu, que absurdo isso, né? Depois que a gente está acompanhando aqui o projeto com vocês, aí a gente começa a dar mais atenção, né? No próprio Instagram mesmo ali, a gente vai vendo e, cara, que loucura. Uma coisa que me chamou mais atenção esses dias ali, assim, eu nunca tinha visto, né? Não é comum a gente olhar assim, tipo, opa, tem um cadáver ali, né? Mas assim, tipo, teve um curta ali que alguém fez e, tipo, meu, eu estava num lugar, assim, umas coisas mais lindas, cara. Assim, dá para ver o sol e tal. E aí tinha uma fenda ali no meio. Daí o cara tava filmando, ele olhou assim para a fenda, mas a fenda não era grande, assim, tipo, sei lá, tinha 1,5 m. E aí tinha alguém lá caído, né? E realmente é alguém que morreu lá. Daí esse aqui olhou, daí pro cara assim do lado, daí ele fez um sinal, falou alguma coisa que não dá para entender o que era e, tipo, eu vi na legenda ali mesmo, né? Que, tipo, é alguém que se foi, entendeu? E, pô, que absurdo, assim, a situação de você passar por um lugar, ou então saber que teve alguém ali, ou você até mesmo ver, cara, não sei como é que eu não sei, cara, eu acho que o meu ia balançar muito ver uma coisa dessa. Aconteceu algo parecido assim no Denali, nessa mesma expedição em 2018. Uhum. Só para saber, o Denali fica exatamente onde? Fica na América do Norte, né? Na América do Norte. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Fica naquela parte do Alasca, né? Entendi. A gente chama do coração do Alasca, fica bem no centro mesmo do Alasca, né? Então, o Denali é a montanha mais alta no Alasca. No norte, na América do Norte. Na América do Norte. É a mais alta, né? Nesse dia que a gente fomos sair para o topo, eu, na noite anterior, né, tinha escutado bastante movimentações, né? Tipo, era umas 2 da manhã, eu acho.
Tipo, alguma equipe tinha chegado do topo, ou tentado o topo, tinha voltado, iniciaram as duas, né? Daí, passando aquela caminhada toda, você acaba acordando, né? E quando a gente saiu, um pouco mais acima, assim, tinha um pequeno platô e tinha alguém na maca, né? Dentro de um saco de dormir. Eu pensei, o cara tá morto. Você só pode que ontem à noite fizeram o resgate dele, né? E eu peço para uma pessoa que estava próxima dele, disse, não, ele está esperando um resgate, o helicóptero chegar para recolher. E ele está vivo, ele só teve múltiplos congelamentos. E daí quando você está saindo para o topo, está saindo para o teu, né? Porque assim, tu tem que focar no teu objetivo e Sim. aconteceu com ele não vai acontecer contigo. Então, Pode deixar que aquilo te permita, né? Abalar, né? vamos cuidar para que não aconteça isso com a gente, né? Então, Exatamente. vamos focar e pronto. Sim. Mas é uma cena assim que você olha assim, uma cena que não é legal para você ver no momento que você também está indo para aquele mesmo lugar. Né? Mas aí você precisa desligar uma parte do teu cérebro. Não, é o objetivo, é o foco, né? E já aconteceu, olha, de você ver, sei lá, um cadáver assim? Não aconteceu. Também não espera que isso, né? Não espero que isso aconteça. Eu já presenciei assim, pessoas assim, bem mal descendo do topo, né? Com edema, mas em situações assim que a pessoa conseguiu se recuperar, né? Mas não perder a vida. Entendi. O Denali até sendo conhecido como a montanha mais gelada do mundo, né? Tem que estar com muito mais equipamentos adequados à questão da temperatura, né? Assim, aos extremos, é como o Everest também é, né? Os primeiros dias, se tem sol, é muito quente. Tem equipes que preferem fazer a caminhada do campo da Base Camp até o campo 1, o campo 1 até o campo 2 à noite, porque o gelo está mais compacto e nesses primeiros dias aí você está puxando o sled com o teu equipamento e daí ele fica mais leve para você puxar, ele fica deslizando no gelo, não tem a neve para dar aquele atrito e segurar. Não, fica fofo, né? Não está fofo para ter que tracionar mais. E se você tiver, por exemplo, a paisagem mais bonita é se tem sol, né? Justo, imagina. E para nós que moramos num país tropical, então tu quer ver o sol, né? Mas aí, quando tem o sol mesmo, pode dar uns 30 graus. Pode assim, tu começa a suar, você pode estar de camiseta, tem dias, sabe? Nos primeiros dias de camiseta, suando, porque tu tá puxando aquele sled, o reflexo do sol bate na neve e joga para você. E aí queima, né? Você fica mais bronzeado do que na praia, né? E é muito, você se desidrata e se desgasta bastante. A ideia é que depende muito de como você começa. Por exemplo, se você chega na pista de voo tipo 9 da manhã e o tempo tiver mais ou menos, você vai querer ir até o campo 1 nesse mesmo dia. Não vai querer esperar até de madrugada do outro dia. Ficar meio, tipo, quase um dia parado ali para ir à noite, né? À noite não, tem que sair tipo 1 da manhã, né? Então, se você chega... Agora, por exemplo, tem voos que chegam 8 da noite ali, que na verdade não tem noite, né? Claridade de 24 horas por dia, mas, por exemplo, se o voo chega 8 da noite ali, então até tu arrumar as coisas aí, dá tipo 11 horas, aí tu espera mais um pouquinho, 1 da manhã, daí tu pode ir, beleza. Aí tu vai evitar o sol. Nessas condições, só lembrando, né, não tem noite, né? Não. É claridade permanente, né? Daí nas primeiras noites tu já sente que é mais frio ali, você dormir no glaciar é mais frio. Então, mas durante o dia, se tem sol, é bem quente. Justamente por causa do reflexo também. Pega um dia sem vento, sem vento. Então, até o acampamento 1, se o tempo estiver bom, é quente. Do 1, a gente pula, às vezes, direto para o acampamento 3. Dá umas 10 horas de subida, mais ou menos. Se tiver sol, também, tu vai suar um monte. Se tiver meio nublado, já vai começar a sentir o frio, que começa a pegar o vento, porque é tipo um corredor de vento ali, né, que tá subindo. Daí já começa
Ah, sim. Mesmo você, se o tempo tiver fechado, tiver um pouco de vento, aí tu já começa a sentir, pô, tô na lasca. Entendi. Mesmo você fazendo um esforço tremendo para puxar todo aquele teu equipamento, Sim. Uhum. e depois do acampamento 3 aí já é bem mais frio. Daí. É. Aquela região ele não tem risco de algum animal? Não, Não. aqui não. Não. Ali não. Muitas pessoas me perguntam, tu não viu um urso lá na... Né? Não, Mas ali no vilarejo de Talquita, né, que a gente pega esse avião, faz o voo, ali é uma região que tem Urso. Uhum. mas ele fica mais o quê? Num plano, né? Ele não não vai vai- escalar, né? até mesmo porque é uma região, claro, talvez não tem alimento lá, né, para um urso se criar, né? E a questão também, assim, Hélio, a janela que é de tempo assim que é aberta para a escalada lá, né? Isso é o ano todo. Talvez não tenha o urso porque ele tem invernando naquela época, é a época que pode escalar, ou não tem alguma Não, consideração assim? a temporada lá é curtíssima. Por exemplo, a maioria das expedições começam a chegar depois do dia 20 de maio. E dia 4 de julho, não tem mais ninguém na montanha. Ou seja, é 45 dias. Uhum. É uma mini temporada. Eu tinha perguntado E isso nessa para temporada, assim, isso dá média de quantos Em torno montanhistas? de 1.400 pessoas entram para tentar topo. Bastante. bastante, né? Vira uma indústria, literalmente, isso, né? Tem dias, por exemplo, que vai ter mais de 100 pessoas. Se é um dia de tempo bom assim, talvez mais de 100 pessoas fazem topo no mesmo dia. Uhum. E não é escalada, Nossa. não é trekking, é escalada mesmo, né? Existem várias etapas, né? A parte mais técnica de lá começa do campo 4 para o campo 5 e do 5 até o topo. Uhum. Até chegar ali, nos primeiros, até o campo 3 tu vai até usando aquelas raquetes de neve que a gente chama de snow shows, Uhum. para tu tens um espaço melhor entre os pés aí, não vai afundando tanto na neve. Então você usa aquilo lá. Depois do campo 3 aí você começa a usar a bota e o crampon. A bota tu usa o tempo todo, né? Mas Uhum. tu começa a usar os crampons do campo 3 para o campo 4, infinito, né? Até o topo e volta. Uhum. Então, e você puxa o sled, aquele trenorzinho, até o campo 3. Tem gente que puxa até o campo 4. Eu já prefiro fazer, ir até o campo 3 com o sled. Do campo 3 para o 4, sobe de mochila 2 vezes. E tô levando um sled daí vazio até o campo 4. Sim. Porque daí na descida, se alguém tiver algum problema, um joelho, alguma coisa aí, a gente pode colocar as coisas dele no sled para descer com o sled, daí quando a gente sobe com ele vazio, é mais tranquilo. Entendi. Porque daí no campo 3 ele tem algumas passagens que mais, não é que seja mais perigoso, né? Mas dá uma dificuldade maior, uma passagem mais técnica. Sim. Então, a todo momento, às vezes, o sled está querendo descer a montanha, né? Ele está preso ali de você, né? Mas aí da parte do campo 4 para o 5, tu já tem cordas fixas, tu tem que subir no Jumar, e você tem que estar encordado a todo momento, e você vai passando a ancoragem a todo momento. Então, Entendi. é mais técnico daí, né? Só um posicionamento. A gente sabe que, tipo, todos os equipamentos ali, eles são equipamentos, assim, com boa tecnologia, boa resistência, um produto que tem, assim, uma boa eficiência, né? Inclusive, você trouxe uma mochila aqui, eu vou querer mostrar, né? E se você puder colocar os detalhes. Essa bolsa que a gente vai apresentar, justamente é essa que daí usa mesmo para fazer a subida e tudo mais? Sim, essa aí é uma mochila de 105 litros, que Vou tem trazer uma ela. capacidade de litragem maior, assim, que tem no mercado. Mas ela é uma mochila muito prática e leve também, né? Ela tem 2,3 kg. Pessoal, só para vocês entenderem, é uma mochila que realmente ela é bem específica, vocês podem ver pelos apoios que são bem reforçados, né? Onde vai na parte de ombro, tem essa parte de sustentação que vai nas costas, tem uma parte que fica aqui mais também na parte da lombar, né? Os fechamentos. Dá para ver que o produto aqui, essa
essa parte de tecido, enfim, né? Elas são bem, são produtos assim com uma qualidade, uma resistência, que mais posso dizer, até mesmo, digamos, impermeável. E ó, se puder falar um pouquinho sobre, talvez, ela, A uma mochila, particularidade, não então, sei. que ela tem, por exemplo, 105 litros, mas ela, tu consegue, por exemplo, eu não gosto de usar essa parte. Eu, particularmente, não gosto de usar essa parte aqui da mochila. Ah, entendi. Daí eu posso desconectar ela. Aqui, basicamente, é uma bolsa, né? Porque ela tem uma outra aqui, uma outra parte aqui, que ela fica também de tampa. Ah, entendi. Ela é uma mochila também boa para Denali, porque a gente puxa aqueles LED aqui, a gente conecta aqui Fica aqui. e conecta aqui. Entendi. Daí existe uma corda aí de uns 3 metros que a gente puxa no LED. Ah, então é ela que já... Essa mochila já vem Uhum. com essa. Ela tem vários compartimentos. Uhum. Você tem uma dessa também, né, Paulo? Eu tenho uma da Deuter, é uma outra marca. Mas é o mesmo estilo, né? Mesmo estilo, porém um pouquinho menor, acho que É. a minha é 85. Né? Essa daqui, 85 pessoal, vai ser o modelo boa. que o Michael vai... O Michael, acho que comprou do Hélio. Essa E já esse é o terminou modelo agora. que ele vai usar para a expedição em 2024, né? Você vai me acompanhar nas minhas costas. 2024. Mas ela é uma montanha de uma marca americana, uma marca super boa. Sim. E é isso aí. E ela tem isso que você puxou aqui, não tem nada que, digamos, que seja para quem está com ela, né? Porque, sei lá, tipo, Não. nada, né? Ela é só simplesmente para carregar. Sim, para Carregar tampar a mochila em si. Entendi. Ela tem mais um outro zíper ainda. Sim. Mais algumas outras repartições. É incrível, né? Está muito bonita, né? Super conservada, né? E eu fico assim surpreso com o quanto ela é robusta, assim, tudo muito bem preparado, né? Que incrível, né? Tem a parte metálica aqui. Essa aqui é uma Que nem mochila você falou assim. que não tinha metal, né? Mas isso aqui acho que talvez, né? A minha primeira Mas não foi com essa que você acabou ó. levando a descarga, né? Não, a questão ali de mochila, né? É um material, por exemplo, que tem uma grande tecnologia, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um técnico para Concagua, em 2009, pô, eu também não tinha muito dinheiro para comprar muitos equipamentos, né? Isso, né? E eu queria ir, né? Então eu tinha que guardar dinheiro para ir e pronto, né? E eu comprei uma mochila no Paraguai. Quando eu fui fazendo o trekking, por causa do frio, que eu fui bem no início da temporada, era 15 de janeiro, tava já nevando de Confluência para lá, até o campo base. Começou a quebrar os encaixes aqui. Eu imagino. Quebrou esse aqui, quebrou outro aqui, daí eu comecei a enjambrar, né? Quando eu cheguei no acampamento base, esse aqui já não funcionava mais, aí tava quebrado, né? Daí quando eu caminhava, eu dava um nó aqui, ó. Entendi. Daí quando eu ia passar perto de alguém, eu fiz em solitário essa, né? Eu pegava e soltava aqui, tentava dar uma explodida, né? Mas são questões. Eu hoje tenho uma mochila boa, mas também passei por situações onde eu usei o que eu tinha, né? Sim. Essa é 120 litros. 105. 105. E a que você tem atual, ela é o mesmo tamanho? É o mesmo tamanho. Entendi. É o mesmo modelo, tudo igual. Curioso, né? Bacana. Vou deixar ela aqui. E aqui é um apito. É um apito? Uau, caraca, olha só até isso, hein? Nossa. Que curioso. Caramba, né? É uma Isso aí acho que engenharia. eles pegaram como base as mochilas de corrida. Ok. Essas mochilas que a gente faz, por exemplo, provas de maratona, de ultramaratona em montanha, o apito é um item obrigatório, né? E o pessoal da mochila começou a desenvolver. Tem algumas que as primeiras ela vinha um apitozinho aqui. Uhum. E depois já estão desenvolveu e ficou nessa questão aqui. Então, ou seja, o fecho já é o apito. Sim. Que curioso, né? Eu jamais ia imaginar que estava ali. Olha, Né? Ninguém imaginaria.
Que curioso, né? Hum. Compre a mochila e ganhe um apito de graça. Ó, rapaz, Vou deixar aqui no cantinho. tirando a mochila e uma pergunta do Denali, né? A contemplação fora também é a aurora boreal, né? Sim, agora acho que é. está finalizando agora. Até tem um amigo que ele fez o Aconcagua comigo em 2020. Daí ele me mandou uma mensagem esta semana, daí ele falou, olha, eu estou indo para o Alasca também, mas eu quero ir, eu devo ir acho que em dezembro, novembro, alguma coisa assim, para conseguir ver a aurora boreal, né? Daí eu falei para ele assim, ó, eu conheço uma pessoa lá, disse, eu vi que você fez o post aí na semana passada, né? Eu até Sim. adicionei ela no Insta. Eu conheci ela assim, nem sabia que tinha uma brasileira morando lá em Talquito, né? Ainda mais que ela é fotógrafa da aurora boreal, né? Eu pensei, a única pessoa que eu conheço é ela. E ele disse, eu adicionei ela, vou mandar mensagem. Aham. E eu, assim, eu quero ir lá, acho que em novembro, dezembro, ver a aurora boreal. Que é uma coisa rara, né? Aham. Você já viu? Não vi. Não Porque vi. na época que eu vou é maio e junho. Ah, E ok. a aurora boreal é tipo de novembro, dezembro, Que talvez já até é o janeiro. inverno deles também, né? É, né? Vai ficar muito mais Agora eu não frio. sei se alguém me Sim. ajuda aqui a entender, né? Eu lembro, eu tinha visto uma informação, mas eu não tenho mais certeza. O que contempla esse fenômeno? Qual é a reação física, né? Que faz proporcionar isso? Não lembro. E olha que a Dora, que é essa brasileira que Alguém mora lá sabe? Não, acho que em não. Talquita, ela me explicou e eu não me recordo. É. Eu lembro que ela falou, ela falou alguma coisa assim, existem várias cores, né? E tem até aquele tom mais violeta, eu acho, um tom mais avermelhado. E ela falou assim, esse é o mais raro que tem. Aquela mais verde, essa é mais comum. É, verde a gente vê muito, né? Uhum. Ela me mostrou os quadros que ela tinha. Ela faz, ela imprime num metal, eu nunca tinha visto isso. Uau. E fica muito bonito no metal. Fica mais brilhoso. Mais vivo. Sim. E daí ela explicou as questões, mas não me recordo direito aqui exatamente o que é, mas acho que é uma questão do vento e Uhum. uma questão de umidade também. É um fenômeno físico, um né? fator É um físico, que né? acontece. Uhum. Viu? E me diz uma coisa, curiosamente, assim, como é que... Porque você começou primeiro escalando e daí depois chegou um ponto que você... Peraí, eu vou começar a ganhar dinheiro com isso, porque, né, além de você gostar disso de fazer, precisa girar a máquina, né? Sim, Como é que surgiu? Pelo que a gente sabe, eu acho que a BR Summit é uma é sua empresa. empresa, né? Eu acho que ela surgiu por um acaso também, né? Por situações que... E que ano que foi? Foi em 2018. 18. Eu trabalhava na área comercial e fazia as minhas expedições nas minhas férias, né? Uhum. Nos últimos anos, estava conseguindo fazer aí 2 expedições por ano, né? Tipo, encaixava aquelas férias aí em dezembro Sim. e na metade do ano conseguia alguns dias aí dava para fazer alguma montanha, daí faltava alguns dias a mais e conseguia fazer, né? Até o pessoal falava assim, pô, como é que tu consegue férias e eu não consigo, né? Sim, verdade. Mas eu montava um projeto, né? Quero ir pro Peru, escalar, tá, Aham. beleza? Então, fazia um projetinho e mandar e apresentava esse projeto lá para a empresa, tá? Então. Para eu ter pelo menos não uma a liberação. Eu não queria dias, não queria nada, nem apoio, nada. Eu só queria ter a liberdade para ir, né? Sim. Então, eu sempre fiz isso. Eu trabalhava, fazia algumas montanhas quando não eram das minhas férias, né? Mandava um projetinho, ou eu ia fazer alguma corrida, alguma coisa assim que era fora aqui da nossa região, fazia o projeto e mandava a empresa pelo menos para conseguir a liberação de ir, né? Entendi. Mas sempre você desembolsou Sim, assim para você ir mesmo, é sim, isso? desde equipamentos, viagem. E daí em 2018 eu saí da empresa. E o que você fazia daí? Como? O que você trabalhava com? Trabalhava na área comercial, em vendas. Comercial, Né? vendas. Então, saí da empresa e pensei assim, então esse ano eu vou me dedicar a
Foi bem quando a Melissa, minha filha, nasceu. Tenho dois filhos, assim, o Eduardo, que tem 20, já e a Melissa, hoje já está com 5, né? Sim. E eu fiz essa expedição para o Podenali, que eu falei que foi em 2018. A Melissa tinha acho que 3 semanas quando eu fui para lá. Então esse ano eu vou ficar com a Melissa, cuidando dela aí, vamos ver o que vai acontecer, e depois eu volto a trabalhar na área comercial de volta. Sim. E foi indo no. Continuei, comecei a fazer expedições daí. Uhum. Até ali, até 2018, eu fazia alguns trekkings assim, e onde é que eu conseguia, por exemplo, às vezes eu ia fazer trekking para Concagua, dava um certo dinheiro ali, mas nada muito rentável, né? Mas era para pagar a viagem, as despesas e você poder viajar, né? Sim. Daí, em 2018, eu fiz algumas expedições também. E comecei, poxa, e antes disso, as pessoas mesmo já tinham me falado, Hélio, por que você não trabalha com isso? Uhum. Você dá para jeito, isso, aquilo. Eu pensei, mas eu não tenho intenção de sair Sim. da área comercial, né? Sim. Uhum. E eu não tinha mesmo, né? Então, Ok. foi um acaso que me desliguei da área comercial e Uhum. fui aparecendo as coisas, eu fui começando a fazer expedições. Sim. Mas antes eu só fazia projeto pessoal, tipo, e é muito diferente você fazer projeto pessoal para você e depois você trabalhar com isso. Sim. É difícil, Totalmente né? diferente. É, né? Ô, pessoal, o Paulo também já escalou 2 vezes, né? O Aconcagua. E, Paulo, fala aí um pouquinho como é que foi a tua experiência, em que ano que foi. Fala um pouquinho como é que foi isso. Em 2004, a primeira ida, né? Teve uma conversa com um amigo em Porto Alegre. Você não conhecia o Hélio? Não, a gente acabei conhecendo o Hélio aqui em Jaraguá, até Faz pouco tempo? Não, foi em 2018? 18? 17, a Ah, primeira vez que a 17. gente conversou, porque eu tinha ido lá, né? Uhum. Eu acho que Eu não sei achei que se foi tu hoje. tinha ido um pouco antes ou logo depois tu Eu até achei que foi. foi 2018. Não, ainda foi 17, foi a minha última ida lá. Mas eu, contato com um amigo em Porto Alegre que ele fabricava alguns tipos de equipamento, escalada. Eu fiz por bastante tempo a escalada em rocha. E esse cara, ele teve no Aconcagua em 93. Escalada de rocha, você diz, não é rapel, era escalada mesmo. O rapel seria uma descida da escalada em rocha, né? Ele é uma Uhum. consequência da subida. Sim. Dependendo da escalada, do lugar, né? Não da escalada, você pode terminar uma escalada em rocha e descer caminhando da montanha, né? Do morro, da rota em si. Mas isso depende do morro, da montanha em si que você está, né? Sim. Tem outras que não, você é obrigado a rapelar para Acesso, descer, né? né? É acesso, né? Exato. E aí eu fiquei bastante tempo escalando em rocha, mas foi ouvindo uma conversa desse amigo que tinha ido para Concagua que despertou interesse. Mas quando ele falou para mim, que ele contou da viagem dele, foi uma grande aventura, eu tinha 16 anos e eu fiquei com aquilo na cabeça e disse, eu vou para Concagua um dia. E eu comecei a almejar aquilo, sonhar com aquilo. E nesse tempo já tinha muito material assim também? Não, era Não. tudo muito complexo, assim, a gente fez coisas bem engraçadas até, mas eu não lembro se eu comentei pro Hélio alguma vez. A gente achou um site, quando eu falo a gente é o meu primo, né, que esteve lá comigo as 2 vezes. A gente achou um site na França, uma loja chamada Alviex Camper. Pelo que eu sei, a tradução é o Velho Campeiro. E pelo que a gente sabe, é a maior loja de equipamentos do mundo, né? E a França é o berço do esporte, assim, né? A escalada mista entre rocha e gelo, né? Tu pega os Alpes na Europa, assim, tem livros, inclusive, publicados sobre isso. E aí a gente descobriu a loja, navegava, né? Mas aí navegava indo em lan house, né? Aquelas coisas todas, né? E aí a gente descobriu que existia uma forma da gente conseguir um catálogo deles. E eles enviavam isso para o mundo inteiro gratuitamente. Bastava você fazer um cadastro. Aí tá. Pegamos um catálogo porque tinha um parente desse meu primo que estava pela França. Aí a nossa primeira tentativa foi trazer alguma coisa de equipamento de rocha de lá, corda, sapatilha, alguma coisa de mosquetão. E aí, beleza.
veio exatamente o que a gente queria. E era um risco você comprar um equipamento errado. Primeiro que era caro, mandar devolver como, né? Toda aquela situação. Passa-se um tempo, então, aí foi se aproximando e eu, né, querendo guardar dinheiro para fazer a primeira ida para lá, para Concagua, e eu consegui arrumar um segundo emprego. Eu trabalhava assim em torno de 14, 15 horas por dia para conseguir juntar a grana. No final de um ano, eu fui mandado embora de um dos trabalhos, que era o que eu tinha começado depois, e aquela rescisão somada ao que eu tinha guardado era grana suficiente para viajar. Eu disse, bom, agora é se preparar fisicamente. A grana eu já tenho, vou comprando os equipamentos, né? Aí deu uma disparada no dólar lá, uma coisa que nunca acontece no Brasil, né? E me dificultou bastante a aquisição dos equipamentos, porque a grana ela estava contada ali, né? E aí a grana para a viagem em si eu ia continuar juntando e tal. Não podia ter imprevisto assim, né? Não tinha condição de lidar com imprevisto naquela época, né? Mas aí eu ligo pro meu irmão e é aquelas coisas do destino, né? O raio que deu certo, não era para acontecer, mas você estava no lugar certo quando ele caiu, né? Eu ligo de um orelhão, né? Que na época celular já também não era tão acessível, né? Pois é. Ligo de um orelhão pro meu irmão chorando as pitangas lá, e agora, Era eu vou... ficha na época, né? Ainda não, já era cartão. Era mais moderno, né? Tipo, a ficha esse já era do tempo, né? Não, vamos falar em ficha, senão entrega muita idade. Eu ainda mais para São Paulo, né? Em Porto Alegre, meu irmão morando em São Paulo. Daí meu irmão me fez uma pergunta assim, tá, não, cara, mas tu acha que esse equipamento pode vir da França? Pode. Inclusive lá tem a maior loja de equipamento do mundo. Nós já tínhamos a experiência de ter comprado lá. Eu tenho uma amiga que viaja São Paulo, Paris, no mínimo uma vez por semana, comissária da TAM. Eu disse, opa, então temos uma possibilidade aí. Eu que tu consegue, vamos alinhando, eu vou conversar com ela, tá bom. Resumo foi, lá fui eu pro site da loja de novo, pedi 2 catálogos, olha as engenharias que a gente ia fazer, né? Mandei um para casa dela em São Paulo e um veio para mim. Catálogo atualizado, parecia uma listel, né? Aquela lista telefônica, e era grande mesmo, e aquilo vinha gratuito. Chegou, eu em contato com ela, página tal, item tal, página tal, item tal, e vinha com preço tudo, né? E assim veio os equipamentos de gelo, veio a bota, que depois acabei vendendo, porque era muita grana para ficar parado. Você Então, tem algo tudo, assim, muita coisa disso hoje? tem só a bota que eu me desfiz. É engraçado que na época eu vendi a bota e comprei um Fusca. Mas isso Solo, é. Eu transformei num Fusca. Eu pergunto porque, assim, ó, por exemplo, tudo bem, tem as botas, no caso, né, específicas para gelo, daí tem as botas, né, que é para arborismo, né, trekking. Isso acontece, tipo, você não usar com frequência, isso também degrada, assim, não? Sim, Uma tem uma seca. descolando aí, né? Escola, né? Mas existe a bota específica para cada montanha, por exemplo. Esse tipo de bota serve para subir uma montanha até 4 ou 5 mil metros, a outra até 6 mil metros. Então, para Concagua é um modelo de bota. Esse modelo não serve, por exemplo, para ir com o Everest. O Everest já é uma outra bota. Entendi. Escaladas técnicas também, né? Vai precisar furar o gelo, né? Eu cortei o que você está falando, mas não segue, por favor. E aí veio de lá, veio um óculos, né? Bacana que eu precisava, bastões de esqui. Hoje é comum, você consegue fácil. O óculos é aquele que você tem, que está no... É aquele até... É o fechadinho aqui, não? É aquele com o tempo eu acabei vendendo e comprei um mais novo, mas era aquele modelo, né? Bem parecido. Aí a bota, os crampons, o piolé, né? Então veio bastante coisas de lá onde eu acabei tendo a economia, né? Que eu precisava. Se comprasse aqui, ia ter o rim, né? Não, ia toda a grana e faltaria a parte de mochila, sabe? De dormir, barraca, as roupas e tal, né? Nem ia conseguir, talvez, algumas coisas comprar aqui, porque não... Não. Era bastante difícil. Eu lembro que demora, tinha... né? Tinha a Ralph Dome em São Paulo, né? Não sei se você lembra dessa loja. Não sei se ela existe ainda. Existe uma loja bem... Tinha os equipamentos lá, mas era caríssimo, assim. Então, consegui comprar... Tipo no nível de uma Decathlon, assim? Era bem específica.
Hoje a Decathlon facilitou, né, É? bastante coisa, ela ficou acessível, né? Uhum. E aí eu consegui através disso e, enfim, a viagem aconteceu em 2004. Consegui adquirir todos os equipamentos, continuei, né? Eu estava trabalhando, então a parte do dinheiro da viagem em si naquele momento não era tão significante comparado ao que se gastaria em equipamentos, né? Uhum. E aí a gente chegou a 6.000 metros de altitude, porém meu primo que estava na escalada comigo, ele começou a ter um princípio de edema pulmonar. É, E aí a gente não tinha outra opção naquele momento a não ser descer, né? é. Você estava bem, assim? Eu tava bem, tava sentindo um pouquinho de dor de cabeça, que seria normal, né? É. Já em 6.000, É. ofegância muito pouco ainda, né? Porque já também seria normal, tá sentindo um pouco mais. Mas a preparação física e a própria adaptação, a aclimatação tinha sido Foi boa, bom, né? é. E aí não adiantou, a gente tinha que optar, porque assim, ele estava bastante debilitado naquele momento, então também não podia arriscar mandar ele descer sozinho e eu seguir, né? Uhum, sim. E aí a gente optou por descer. E aí, ok, né? Os anos passaram. Em 2015 a gente fez um trekking na Patagônia chilena, lá no Circuito W, em Torres del Paine, para se avaliar, né? Ver como é que a gente estava para, embora ali não envolvesse altitude, mas como é que a gente está para botar o mochila nas costas de novo e Sim. começar a pensar nisso. E aí, em 2017 a gente foi novamente para Concagua, adquirir uns equipamentos novos lá em Mendoza. E o que pegou para nós ali, de fato, foi o mau tempo, né? A gente chegou a iniciar a aclimatação, sobe e desce, chegamos a Plaza Canadá, chegamos a Nido, e depois a montanha fechou porque estava nevando no base, chegamos a pegar menos 18 graus no base, o que não é normal para a época, né? E lá para cima já estava passando dos menos 35, menos 40. E é muito difícil essa parte de aclimatação mesmo, assim, ela é... Eu li uma vez um artigo interessante de um médico que dizia o seguinte, né? Não sei se o Hélio, como já foi mais vezes em altitude, vai concordar. Ele disse que você pode fazer uma preparação fantástica. Você só descobre se você serve para altitude o dia que você está nela. Caraca, tem isso, né? Porque pode, né, desencadear alguma coisa, né? E aí você não Você sabe, concorda, né? Hélio? Isso, eu acho. É a parte mais chata de tudo, né, do processo, né? É. Porque é uma parte que você precisa envolver várias coisas, tem que subir lentamente, né, ganhando altitude aos poucos, você precisa se alimentar legal, Sim. você precisa se hidratar muito bem, Uhum. para que essa aclimatação funcione, né? E o teu organismo tem que evoluir com isso. que se Ele tem que se adaptar, né? adaptar àquela altitude, né? Uhum. Tem várias pessoas que têm mais dificuldades do que outras para se adaptar à altitude, né? É. Tem algumas pessoas que precisam de 1 ou 2 dias a mais. Então, Então, tem várias situações ali que tu tem que analisar. e quais são os principais, assim, comportamentos, né, físicos no corpo que fazem você ter esse impacto? Você falou, né, dor de cabeça, o que mais? Acho que dor de cabeça é a primeira, depois é a questão de você não ter apetite, Não tem apetite. Mexe o metabolismo. náuseas. Náuseas, né? A náusea já impossibilita de querer comer, né? Porque, Exato. vou botar isso pra Diarreia fora. também, então também, várias questões aí que o teu corpo vai mostrando, vai te jogando Sinais, né? sinais aí que não Sim. tá legal. Exato. Aham. E tem algo que possa tomar, assim, ou fazer, ou realmente tem que ser uma questão mesmo de se adaptar? Eu sempre recomendo água. Se você não está tomando a água certa, tu tem que ter paciência, porque não existe. Tem um outro medicamento que o pessoal no Nepal se utiliza muito medicação. Tá? Se usa. Eles falam, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, mas não existe nenhum estudo científico sobre isso. Se aquilo lá é realmente Pode funcionar para uma não, pessoa, né? Então, não tem certeza de nada, né? Na dúvida, leva o quê? Um Dramin? Dramin, Tu vai às vezes levar um Sonrisal, né?
minimizar a dor de cabeça, né? Sim. Não tem um metabolismo também, né? Ibuprofeno, né? alguma coisa assim, Isso, né? Um ibuprofeno, Advil. paracetamol, coisas assim. Né? Mas agora, por exemplo, tomar uma medicação, eu acho que até não seria o correto de uma pessoa. Porque se você está tomando uma medicação e o teu corpo não está se adaptando, ou você está mascarando, eu penso dessa Tá forma. maquiando, né? O É, teu você está mascarando um problema que teu você sintoma, tem né? Sim. e que lá na frente vai estourar. Sim. Então, Eu acho que é acumulativo, sei lá, né? De alguma maneira, né? Eu não lembro de ter, nenhuma das vezes ali, ter sentido nada estomacal. Uhum. Só realmente, quando chegamos a 6, um pouquinho de dor de cabeça, que seria normal, mas nada incômodo, assim, a ponto de ter que tomar um remédio, não cheguei a Sim. tomar nada. Entendi. E como o Hélio falou, a gente tem que prestar atenção no corpo e a hidratação, porque realmente o clima seco, né, pelo menos na Concagua, no Concagua, Uhum. o que pega muito é essa questão de é muito seco. Não tem vegetação, né? Quanto mais vegetação tem ao seu redor, você consegue respirar com mais facilidade. Ok. E lá não, né? Não, é como você está num deserto, a 3.000 metros já não tem vegetação nenhuma. Entendi. Normalmente, que altitude ali que, tipo, começaria a ficar rarefeito, assim? Tem gente que começa a sentir, no Aconcagua, eu acho que justamente por essa questão de clima seco. tem gente que começa a sentir efeito já acima de 3.000 metros. Chega no Ah, primeiro é? acampamento Confluência já sente a altitude. Uau. Que Confluência é a 3.400. Você pensa, pô, mas 3.400 é baixo ainda, né? É Mas metade da montanha, né? Tem gente que sente. Sim. Que loucura, né? Marco, você já também, né? Assim, faz arborismo. E, na verdade, assim, tem essa pegada, né? Da questão da aventura, a questão de usar os equipamentos. Eu acredito que, por exemplo, numa situação dessa de escalada aí, o que hoje você usa, né, de equipamentos, te dá uma base técnica, né? Sim. Eu venho da linha do acesso vertical, né? O acesso por cordas. Sim. Então, desde a parte do rapel, né? A minha experiência, não sou da área do acesso industrial, né? Onde que cada acesso, a gente fala, né? Por cordas, existe as normas, né? Suas ABNTs. Então, eu, como trabalho mais no manejo e cuidado de árvores, eu também trabalho com os equipamentos e a minha escalada é um pouco mais leve, vamos dizer, e um pouco mais limpa, a gente chama, porque é um pouco menos de equipamentos. Muito fricção por cordas, existe os nós blocantes mecânicos, né, que seria desde freio 8, mas não é usado na arboricultura. Aí tem outros nós blocantes mecanizados, assim que a gente chama, que facilita o acesso na copa das árvores, né? Então hoje aqui no Brasil nós temos árvores, não são muito altas, né? São árvores aí que têm documentadas entre até 94 a beirando 100 metros, mas são árvores que ficam lá na Amazônia, uma caminhada aí mais ou menos de 2 semanas, em meia mata fechada, e tu vai chegar num lugar fechado. Então imagina a Amazônia, úmido, quente, e até chegar no acesso muitas horas de barco, e tem que ter muito conhecimento da mata, né? O mateiro tem que ter muita experiência, porque também Sim. é um ambiente muito perigoso, né? Muita cobra, muito animais assim que são perigosos aí porque são a montanha, desculpa, a mata ela tá intocada lá, né? Sim. Então é desbravar, mas tem árvores a chegar a essa altura e também muito grande, né? São árvores ali que tu vai precisar no mínimo de 800 a 1.000 metros de corda para você fazer o acesso dela. Entendi. São grandes exemplares que a gente não usa esporas, né? São esporões
para fazer o acesso para não machucar também o indivíduo vegetal. Sim. Mas nós temos aqui árvores até de manejo, né? Eucalipto aí que chega a 60 metros de altura. É. E aí, ali é muita energia que você coloca, né? Uhum. Desde o lançamento para cordas, que hoje existem bazucas pressurizadas com peso para lançamento, tem o lançamento também manual, e aí tem até um estilingue que a gente usa, que é para lançar o peso com a linha de arremesso, Ah, sim, para entendi. poder fazer a ancoragem, seja basal, de topo, para você chegar ao Legal. acesso. Fora isso, às vezes esse acesso pode ser para uma datar, para algo mais técnico, ou colher sementes. Uhum. O mercado da arboricultura no Brasil ele ainda é bem prematuro. Nos Estados Unidos é muito forte, Europa também. Nos Estados Unidos é entre uma das mãos de obras mais bem remunerada, mais bem pago, o arborista. Existe um reconhecimento muito grande nessa área também, né? Sim. E tanto como no montanhismo, no trekking, escalada, nós também somos, assim, com equipamentos, né, para a área, é bem complicado, assim. São poucas empresas que produzem no Brasil, Uhum. muita coisa é importada, né, até mesmo da região da França. Sim. E não está ganhando nenhum bônus da Petzl, mas é o que Aham. produz, tem Sim. melhor linhagem, né, hoje, Sim. assim, então Aham. são equipamentos caros, É uma marca francesa? É. francesa. Uhum. E aí, assim, o que me levou ao montanhismo aí, né? Uhum. Sempre gostei, né? Sempre buscando em revistas, né? Em livros. E alguma coisa a gente assistindo alguns filmes, sempre me marcou muito, assim, as montanhas, né? E teve até o convite do Paulo, uma vez a gente conversando referente à montanha. Paulo tem muitos treinamentos que a gente fez junto, é um cara que admiro ele, a pessoa dele, é um cara fantástico, não só como ele, como a família, né, um homem extraordinário. E aí, cara, assim, ó, ele sempre me botou em caminhos bons, assim, sempre, mas eu acho que literalmente vai botar numa fria, né, É verdade. essa vez. É. Ele vai me botar numa fria, Sempre mas... te levou em bons caminhos, mas nessa vez vai te meter numa fria. Literalmente. E aí, literalmente. E o que me marcou foi uma viagem em 2020 que eu fiz para a Europa e eu tive... Eu ia até quis perguntar se você teve alguma experiência assim, né? Tipo, sei lá, do frio, o porquê da montanha, porque eu já vou perguntar daqui a pouco o que levou, né? Como é que, tipo, vocês três estão juntos nessa situação? Por quê? Como que isso aconteceu, né? Aham. Mas segue o teu raciocínio. E aí eu tive na Áustria, numa montanha, e aí eu vi a galera lá esquiando, vi a galera fazendo trekking e tal, e eu cheguei lá assim, cara, eu não vou querer descer pelo bondinho, não quero. Eu vou descer pelo trekking. E a Cláudia, ela falou assim, minha esposa, ela assim, rapaz, tu nem tá com roupa adequada? Eu disse, não, mas eu tô com uma botina aqui que é excelente. A botina, olha lá. Cara, e assim, ó, eu olhei aquele bondinho assim, eu vi a galera subindo assim, cara, não, eu tenho que descer caminhando. Ela disse, não, hoje não. Tu vai ter essa oportunidade, né? Joga pro universo. E É eu, verdade. aí a gente subiu a montanha, uma parte caminhando, né? Depois que chegou no cume dela lá, tinha mais um ponto que dava para caminhar. E eu olhei assim, cara, várias montanhas. Assim, eu tenho que... Ali criou um Eu, insight, né? eu tenho um insight assim, eu tenho que chegar um dia assim, eu queria chegar lá naquele ponto. E aí, 2 dias depois, eu fui para Innsbruck. Innsbruck não, é em Garmisch, que é o ponto mais alto da Alemanha, nas montanhas. E aí, cara, lá era Tá tudo lindo, cobertinho assim. de neve? Tava tudo coberto de É. neve, coisa assim, Você foi no fantástico. inverno lá, né? No inverno. E era bem alto, assim, né? Vento, tava assim, o lugar assim, eu fico olhando assim, cara, vou jogar pro universo, algo vai vir que bom. E aí, Caraca. um momento depois, É. passando aí, eu acho que uns
3 anos, não, 2 anos. Aí eu já sabia que o Paulo, ele já tinha ido para a Concagua, né? Mas não tinha chegado até o cume e ele é um ciclo, ele falou que tem que se fechar, né? Sim. E aí eu fiquei assim, cara, tá aí. Tá aí a oportunidade. Aham. E E como é que aí, daí, pois é, desculpa, até ia perguntar agora, né? Como é que acabou surgindo? Como é que vocês se aí encontraram? nós conversando, eu e Paulo, eu disse, Paulo, Me avisa, não me né? avisa. Quando for, me avisa, Uhum. tu vai ter um Porque, brother que vai porque junto daí contigo. você. Sou eu Aham. vou. O Paulo, Ficou com essa ele daí. ficou com Guardei, essa e né? guardou. Só que falei com segurança, com propriedade, não Aham. pode. Se E surgir. aí, há meses atrás, o Paulo, ele, vai, Eu seguinte, vou. eu vou, tô te fazendo convite. Uau! Já entrou decidido, Tá né? Eu afim? vou. Caraca. Na hora, nem gaguejei. Falei, não, tamo junto. É, Eu preciso só me organizar, preciso saber valores, data, isso, aquilo. sim. Uhum. E ele falou, ó, tem o melhor, cara. Tem um cara aqui de Jaraguá, o Hélio, Caraca. assim, assim, assim. Esse cara, o Hélio, não é estranho, porque eu tinha um E projeto vocês não para se eu... conheciam? Não, até tinha um projeto que eu pesquisei que na Amazônia existe alguns exemplares ali de árvores com mais de 100 metros de altura. Só que elas foram medidas por drone até da alguma coisa, acho que do IBAMA, algo assim. Mas são aviões, né, não tripulados que ele faz o mapeamento da área, se tem desmatamento, etc. E aí eles conseguem medir algumas árvores que são enormes lá. E aí, com os amigos lá do Pará, nós estamos alinhando todo esse desafio de chegar até lá, né? E isso ia dar mais ou menos quase um mês no meio da mata. E a mata, ele falou, cara, é tenso, por causa de vários insetos, a mata te vence em dias, entende? Até conseguir os mateiros, que a gente ia ter que subir alguns rios, ia dar quase 2 semanas só subindo o rio. E mais uma semana caminhando até no local. No facão e na foice, vamos dizer, para chegar lá, né? E aí falaram do Hélio para mim, que eu poderia até ver com ele, referente à questão de um projeto, né? Que nós iríamos angariar, né? Para poder, porque o custo também é muito alto, Com certeza. e até para levar o conhecimento da biologia, né? Da área também, né? Que é muito rica. O porquê e qual o motivo, desde genética, solo, porque essas árvores são tão grandes naquela região. E aí falaram, cara, já foi para Transamazônica, pegou bike e tal. Eu disse, não, então vamos lá, mas ele sumiu, né? Ele estava nas montanhas, talvez, e ficou por isso. Ah, entendi. E aí quando falou assim, pô, cara, É. ele Já já ouvi estava na falar nossa nele. linha já, né? Era pra gente Mas daí se só para conhecer. entender, daí o convite para ir, daí no caso, como foi? Daí surgiu de você ou Eu, teu, Paulo? eu vi Bom, o Hélio, Ah, tava tá. com a gente, né? Foi 17, ele foi logo depois que eu voltei, ou a gente chegou a conversar, eu tenho a impressão que a gente chegou a conversar quando eu estava lá. Você tava no aeroporto. Ah, Eu isso tava indo. aí. Eu tava em Guarulhos, por aí. É. Eu te mandei mensagem, pessoal, eu tô indo agora. Aham, então foi. Aí a gente fiquei acompanhando, né? Eu soube do Hélio um pouco Nesse antes de ano? eu ir. Mas foi nesse ano daí. Em 17, né? 2017. 2017. Ah, ok, entendi. Eu soube que o Hélio estava escalando para lá e tal. E eu, pô, bacana, né? Tem um jaraguaense aí que também tá lá. Show. E aí a gente, né? Depois tomamos um café, conversamos e fiquei seguindo o Hélio. Em alguns momentos conversávamos. E aí eu soube da dedicação dele para as expedições. E no último verão eu disse, poxa, o Hélio tá firme mesmo. Uhum. E eu falei pro Michael,
Michael, eu não tô mais com paciência para ir como eu fui as outras 2 vezes. Sim. Que a gente foi no peito e na raça, a gente fez Pelo tudo, nariz, né? organizou tudo, contratou tudo. E eu falei, cara, assim, aquele desejo de superação de ir para a montanha, dizer, eu fui lá, eu caminhei tantos quilômetros com tantos quilos nas costas, já perdeu a graça, Sim. né? Eu quero escalar, Uhum. Sim. eu quero escalar a montanha. E aí eu falei, velho, eu vou contigo, né? Eu quero contratar o teu trabalho, eu quero me inserir numa expedição que tu vai. Vambora. E falei pro Marco, eu vou, mas eu quero ir desse jeito. Eu já tive 2 experiências assim, Uhum. não foram elas as determinantes de eu não chegar lá, mas de fato se tornou bastante cansativo. Uhum. Então, o Hélio sabe, né, que organiza a expedição, sabe o quanto isso exige, né? E aí eu falei, eu vou, mas eu quero ir, né? Literalmente assim, é com uma babá, né, Hélio? Eu penso que aproveitar melhor o momento. É isso. Porque muitas vezes, quando você tem muitas coisas para se preocupar, Uhum. tu não consegue dar atenção às coisas que tu tá lá é para subir, para escalar a montanha, não para se preocupar com cozinhar, se preocupar com logística, N situações ali. Eu até depois já vou perguntar o que contempla, por exemplo, né, esse projeto que vocês têm, o que você vai oferecer para eles, tá? Mas deixa eu só entender. E aí eu chamei o Hélio de novo para a gente conversar, né? 2022 ou 23? Isso agora, já, Agora? 90 dias atrás. Entendi. Valério, vamos lá, me explica O o que que é? que tu me entrega na expedição. Ok. E aí, falei, beleza, é isso aqui. De qualquer forma, era uma conferência, né? Para entender o que que o Hélio, não só para mim, mas quem eu convidasse, né? A gente tem outros amigos aí agora. Vocês se falaram assim? Já Ou- fez, vamos tomar um café, Ah, marcamos sim. E alinharam tudo. Isso, aí o Hélio me passou o roteiro, eu falei, tá perfeito. Aham. Ó, galera, isso aqui, tanto que vai o Marco, tem um outro amigo nosso já que o senhor que já deu ok que Eu não vai. perguntei, né? Tem mais alguém que fidelizou? Vai? Tem o Fernando Fernando. Parisotto, que é chamado Caçula. Aham. E tem mais. O Michael Rio não entendi essa. E aí tem mais 2 ou 3 pendurados aí. Tem É. três pendurados para dar retorno. Na verdade, para ti, quanto mais gente for, melhor, né? Mas também tem uma quantidade, né? Existe algumas regras, né? Aquela montanha, a regra é um guia, 3 montanhistas, tem? um guia, 2 montanhistas, se é uma montanha mais técnica, o Aconcagua, um guia, 3 montanhistas, tá? Ok. Então, por exemplo, se estamos num grupo aí de 4, a gente vai ter que dar um jeito ali, contratar mais 2 guias, né? Sim. Seria mais uma configuração assim, tá? Uhum. Entendi. Cada montanha é uma situação. Sim. E daí, nesse caso, né, vamos dizer assim, tá fechado, o projeto, né, vai acontecer. O que você entrega daí, então, nesse caso? Desde a logística de Mendoza Uhum. até a montanha e retorno. Então, tem todas as questões dos trâmites de conseguir o permit, de fazer o permit. E qualquer montanha, por exemplo, que você vai, tu também tem que pagar uma taxa, tu tem que encaminhar o teu permit, Uhum. que vai te dar a liberação para você fazer aquela atividade, né? Certo. Então, desde essa autorização para se fazer, Uhum. essa logística de Mendoza, hotel, translado, e depois translado para a montanha, Uhum. transporte dos equipamentos, alimentação, refeitório, dormitório, Não precisa dar banho, barraca. não precisa dar banho neles, não, isso não, né? Lencinho. Então, acompanhamento de compra de equipamento, Uhum. acompanhamento na montanha, não é só guiar, mas você tem que acompanhar as pessoas, ver como elas estão se sentindo, ver o que você pode ajudar ela Uhum. a melhorar às vezes, né? Ou Sim. não, tá andando dessa forma, se você fizer assim, vai te dar um ganho, vai te sentir menos dor, isso, aquilo. Mas Então- uma pergunta, imagina assim, ó, Hélio, que você está coordenando então a equipe, né? Seja 2, 3 ou 4. Se você identificar que um indivíduo, putz, ele não está bem, mas ele está querendo forçar e está querendo ir, ele acha que está bem, mas você
acha que não. Como é que fica essa condição? Você ganha e pela responsabilidade ou você permite que vai? Porque a gente falou antes ali, né, que você tinha levado alguém, mas essa pessoa era assim, de uma personalidade forte, e aí você até comentou, né, no episódio ali que tipo, pô, você tava com duas pessoas, e justamente uma caiu e justamente era essa, aí você chamou atenção e tal. Como é que funciona isso? E se é uma questão de ela não estar bem, acho que é a parte mais fácil daí. Ah, é. Porque ela não está bem, você hoje ela não está bem, beleza. Daí você sente que ela não está bem, mas no segundo dia ela já. Por si própria, ela já se Sim, manifesta dizendo não estou sim. bem. Mas se for o contrário, você identificar, tipo, a pessoa não está bem, mas ela diz assim, não, mas eu ainda quero, eu acho que eu posso ir, mas você não se sente seguro. Como Daí, é que às vezes fica? você tem que elaborar um plano B para ela, Ah, é? de deixar às vezes o grupo todo esperando um dia a mais Ok. para ela se recuperar daquela situação. Ah, entendi. Ou você precisa elaborar um plano que você precisa dividir o grupo Ok. e deixar ela para a segunda parte. Entendi. Então, depende da situação e da onde que ela esteja, tu tem que Certo. dar um Medindo jeito. caso a caso, né? Mas numa situação que nem essa, por exemplo, né? Imagina que vai vocês três, certo? Vocês três. Mas chega num determinado momento, independente, seja o Michael ou o Paulo, diz assim, ah, eu não estou em condições, né? Vamos dizer assim, que vocês subiram, né, até um determinado momento e, tipo assim, pô, faltaria pouco lá. Mas se alguém não se sentir bem, tipo, olha, não, eu preciso voltar. Como é que fica? Volta todo mundo? Depende aonde que isso aconteceu. Ah, é? Geralmente acontece muito, por exemplo, no Aconcagua, a pessoa, se ela está muito mal, ela às vezes não quer sair, no último dia fala assim, olha, eu vou ficar na barraca e não vou. Ah, Isso entendi. pode acontecer. É. Ou se ela continua, né, começa a subir, subir, Era essa a pergunta tem aqui. alguns pontos que ela vai desistir. É. A gente já mais ou menos sabe o roteiro porque é naquele ponto ali que ela olha, não, eu já subi tanto, mas putz, Não tô é bem. um trecho ali que se chama La Cueva, fica 6.700 na Concagua, tem um pequeno platôzinho assim embaixo de uma rocha, e depois tem a canaleta na parte final, e tem muita gente que desiste ali é o ponto final, né? É. Mas aí é um lugar tranquilo, então tem situações que, não, então tu aguarda aí, Ah, tá. É isso que eu perguntar. Então, aguarda não, ali por fica ali 2 de horas boa e e tal. a A gente gente vai vai, subir e já por volta. volta. Algo assim. É. Entendi. Daí você tem que avaliar também qual é a situação dela, né? Assim. Ou senão a pessoa de um outro grupo está descendo, vai descer com guia, beleza, então ele desce Ok. junto. Aproveita e vai junto. A situação tem que ver como que se encaixa ali. Sim, entendi. Tem que avaliar Uhum. em situações ali que... Sim. Isso tudo você tem esse tino, né? De poder avaliar o que é mais seguro. Sim, às vezes consegue avaliar na forma dela caminhar. É. Já sabe se ela está bem ou não, né? Ok, entendi. E não é só na questão do caminhar, a questão mesmo de estar falando, se ela está mais Isso, lúcida ou ou tu olha menos na lúcida. fisionomia da pessoa, tu já reconhece. Já reconhece. Entendi. Tá lembrando. É. E basicamente, então, o que você diz assim, olha, então, para quem vai, como é o caso do Maico e do Paulo, o que realmente é a responsabilidade deles? É estar fisicamente preparado, Isso. né? Ter os equipamentos pessoais Equipamentos. corretos e estar bem preparado fisicamente. E não é você ser um super atleta, não é isso. Você tem que estar em condições de você ir para a montanha e consiga desenvolver aquela atividade com tranquilidade, tá? Não precisa ser um cara super, não. Você tem que estar numa condição física boa, porque lá você vai vencendo uma etapa a cada dia. É. Isso vai te subindo os degraus até você chegar lá em cima. E essa etapa de cada dia dá para dizer que seria a aclimatação mesmo? Sim, ali né? que pega é a aclimatação. É, né? Esse é o ponto mesmo que, como dizer, é o que separa quem está... Às vezes não é quem está melhor, né, preparado, porque eu posso estar bem preparado, Sim, e o teu corpo não se adapta. não ter se adaptado, né? Isso depende muito de cada indivíduo, né? Da entrada do parque até o topo são 60 quilômetros.
Se você pensa assim, pô, 60 quilômetros não é tanto, né? Ah, eu acho que é muito. Pô, Mas por tanto de dias que você tem disponível. justo, eu concordo. Ah, tu tem 20 dias, tipo, Uhum. 60 para ir, 60 para voltar. Uhum. Mas para voltar, são 3 dias. Sim. Não, são 2 dias. Uhum. Você sai de 6.000 metros e em 2 dias você está lá em Mendoza, se você quiser. Uhum. Pense, putz, eu levei 15 dias para subir. Claro, você tem momentos que você vai subir, você vai ficar lá, depois você vai descer. Mas você pensa, eu vou levar aí de 13 a 15 dias para subir. E para descer, eu desço em 2, né? Sim, entendi. Pode ver que o processo aí de aclimatação é isso que faz. É, né? Incrível, né? Tu sai de 6.000 metros hoje, Uhum. tu desce até o base, dorme ali, e no outro dia tu caminha 30 e poucos quilômetros, chega lá na entrada do parque, e depende como for o teu transfer aí, 11 horas da noite tu tá lá na banheira, de Mendoza. Sim, sim. Tomando um né? vinho. Relaxando. Na Patagônia, né? Tomando E uma quando você- Andes. E quando você está lá em cima, por né? exemplo, e você desce também, você tem algum impacto assim, por exemplo? Fala de... Acho que não. Não, né? Daí não, né? Só as Não. unhas dos pés que normalmente caem nele. Na volta. Eu digo esperar a questão da aclimatação, por exemplo, você está lá em cima, né? 6.000, Já, 7.000, Costumo deixar as 800. minhas por lá. Você começa, desce cara, lá, porque já caiu, já Você nasceu tem- mais. Você consegue, por exemplo, Tem. no plano, tu tem uma desenvoltura muito boa, Já né? tem. Mas quando você tem uma subida, mesmo você tendo, tu tem um desgaste físico daí, né? Tu já não, por exemplo, eu tenho algumas subidas aí, voltando naquela subida antes de chegar em Orcones, aí quando estava voltando, assim, pô, você podia ter uma tirolesa aqui, porque é um buraco, né? Tu tá a quase 3 metros, depois tu desce, depois tu sobe tudo de volta, e, Ah, sim, né? tipo, como se fosse um canyon, né? Você, pô, tem uma tirolesa Pô, aqui, por que né? né? eu não posso não ter um negócio aqui já? A escada tá lá. Mas por exemplo, como eu estou aclimatado, porque tudo é tão cansativo subir, é porque tu tá desgastado fisicamente. Sim. Bastante. Uhum. Você emagreceu muito quando foi para lá? A primeira vez, eu acho que foi uns 8 ou 9 quilos. É? Na segunda também foi por aí uns 8 ou 9 quilos. Uhum. Questão ali de 10 a 12 dias do parque, deu isso aí. Então não é também, eu acho que aconselhável ir muito magro, né? Depende muito do físico da pessoa, Tem o né? biotipo, né? Tem gente que não vai conseguir ganhar peso. Tem gente que não consegue ganhar peso. Não. Entendi. É que né, o desgaste E, acima dos 4.000, e né, essa é muito desidratação, alto, né? mesmo a gente se hidratando muito, essa desidratação ele faz com que a gente Sim. perca bastante peso, né? Entendi. Na realidade, tu também não consegue repor em termos de calorias, né, na alimentação, tudo que tu está consumindo. Eu lembro, não lembro exatamente dos dados agora, mas eu li alguma coisa que acima dos 5.000, se tu ficar 24 horas parado, deitado dentro da barraca, só pelo fato de tu estar exposto a uma temperatura mais baixa e menos oxigênio, o esforço que o teu corpo faz para se manter aquecido, Aquecido, né? tu já tem um desgaste calórico quase né? em torno de 10.000 calorias. Sim, eu entendo. Então, Imagino. parado, tu vai perder peso também, Né? acima dos 5.000. Vai, né? E a própria caminhada, né, para a gente chegar no base, ela é bastante Sim. desgastante, né? Verdade. Pega ali aquela subida final, como é que é o Cuesta de vacas, Brava. né? Cuesta Brava. Cuesta Brava ali, é o trecho final para chegar no base, é bastante íngreme, né? Sim. Então tu faz um zigue-zague ali, mas Tu chegas ali, já tá, sei lá, às vezes tem grupos 6, que 7 chegam horas, aí, né? 6, 7 horas, às vezes 8 horas, aí tu chega ali e ainda tem Nossa! É. E parte fora final ali, vem o trechinho ali que a gente passa pelos Sim. esqueletos de mula, né? É. De vez em quando dá uns acidentes de mula ali pela inclinação, né? Caramba. Eles vão enfeitando a trilha lá com os ossos das mulas, literalmente. Viu, tem gente que, assim, eu já conversei, né? Mesmo pro projeto Aconcagua aí 2024, tem gente que, tipo assim, pergunta, mas o que esses caras são loucos? Por que querem ir lá se expor assim e tal, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês três. Por que vocês acham que tem tanta gente que vai, né? Mas mesmo você falou, né? Pô, tem centenas de pessoas que vão ali, né? Às vezes num dia e tal, né?
querendo subir e tal. O porquê? Qual é a essência de querer ir fazer isso? É por um desafio pessoal? Qual que é a experiência? O que que vocês podem dizer? Eu queria saber de cada um de vocês. Começa por você, o nosso ancião. Aí, ele falando, vocês já vão, né? Para mim, é mais um desafio pessoal. Desafio pessoal. Você vencer as etapas de cada dia Sim. Uhum. e como a gente fala, a gente vai subindo escadas, né? E Sim. chegando lá em cima. Então, sem considerar também que, considerando, né, é um, é um lugar único, né? Poucas pessoas Sim. conseguem chegar ao teto das Américas, a gente Sim. falando assim de uma Aconcagua, né? Sim. Então, te dá uma realização depois disso tudo. Não, às vezes você não precisa fazer topo, né? Mas te dá uma realização pessoal para ti mesmo, né? Muito grande, né? Não, eu consegui chegar até lá. Eu já estive lá e essa situação aqui me fez crescer internamente, né? Situações que acontecem lá que você conseguiu É. vencer, se reinventar. É. Você consegue se reinventar naqueles dias ali, vencer várias situações Aqui vai ser que fichinha, vai né? te levar, vai levar para a vida toda, né? E você tem uma outra perspectiva de vida, assim, por conta de, assim, estar em um lugar que é inóspito mesmo? Uma das coisas assim, que eu parece que quando eu volto você dá mais valores às pequenas coisas da É vida. isso mesmo que eu penso, né? Eu até ia, no final ia dizer, pô, a minha concepção é disso, né? Lembra que né, a gente comentou, né? O náufrago volta, né? E na luz, né? Pegando o interruptor da luz. O gelo, né? Meu Deus, olha só que incrível, né? Essas coisas assim, né? Que incrível, né? Paulo, e você? Bom, meu desejo, né, começou aos 16 anos, ainda tinha muito dessa questão somente da superação, né? Depois de ter ido duas vezes lá em fases diferentes da vida, né? A primeira aos 22, a segunda aos 35. 22, você já estava casado. Não, foi um Não pouco tá? antes. Logo Legal, depois, você tem né? duas experiências, né? Uma casado, outra... Isso, solteiro a primeira vez e casado na segunda. Já com duas filhas, né, na segunda vez. Eu acho que é bem... Eu acho assim, até fui questionado sobre isso, porque, não vai te expor, hoje um momento é outro, sim. Na primeira vez eu poderia ter arriscado muito mais coisas, e ainda assim eu optei por não arriscar. Sim, aham. E eu gravei uma coisa de um amigo que ele disse assim, o topo da montanha não vale nem a ponta do seu dedo. Só aperta, sobe, ela vai subir. Isso. Ele falou assim, o topo da montanha não vale nem a ponta do teu dedo. Se tu tiver que optar por perder a ponta do dedo para chegar lá em cima, volta. Quem falou isso? Um amigo. Um amigo. Um grande escalador também. E então, assim, bom, hoje eu não vejo mais como uma superação, né? Eu vejo como uma conquista pessoal, né? Aos 22 existia um desejo de se superar, talvez pela fase de vida, dessa autoafirmação que a gente busca, né? Sim. A segunda vez eu penso que eu curti muito mais a montanha, né? Eu aproveitei muito mais. Porque já tinha experiência. Eu contemplei muito mais e penso que agora vai ser mais ainda. Você não tem muito registro dessa primeira ida, né? Tenho bastante fotos, mas ainda impressas, né? Não digitais. Não tem nada a ver com aquele material que você me disponibilizou. Não, aquele já é da segunda, porque já tá tudo digital, né? Legal. Mas eu tenho umas fotos legais lá, inclusive eu brinco que eu tenho o primeiro registro de selfie no mundo, foi o meu primo lá no Poendelinca lá, né? A gente fez uma foto assim mesmo, né? Eu mostro as pessoas, meu Deus, aquilo era tu, Paulo? Era eu aos 22, né? Não, e assim, quando ele fez agora há pouco tempo, já era engraçado, porque ele tá com o aparelho de dente, sem barba direito, mais moleque, tipo, porra! E foi só 6 anos, né? Tá vendo? 5, 6 anos. Nos últimos 5, 6 anos o tempo foi cruel. Então eu vejo assim que é uma conquista de si mesmo, né? O Edmundo Hillary falou isso, né? O primeiro cara
comprovadamente, né, ele ia chegar no topo do Everest, né? Ele disse, eu não conquistei a montanha, eu me conquistei lá em cima, né? Então, eu penso que isso pode... Tem várias visões, né? Eu posso estar mais próximo de Deus, né? Eu posso estar mais próximo de mim, eu posso voltar de lá. Concordo com o que o Hélio falou, a gente volta tendo uma valorização diferente para a nossa rotina, né, Bill? Sim. Coisas que eu fiquei muito mais antenado desde a primeira vez, assim. Uhum. E fora que a experiência da viagem, né, das Uhum. culturas, tu conhecer lá canadense, holandês, francês, sabe? Sim. Aquela miscelânea Sim. do mundo ali, Sim. ela é muito legal, né? Aí a gente está até mesmo falando antes ali, né? O que faz um cidadão, que nem, por exemplo, olha o quanto isso deixa ele assim pequenininho, Minúsculo, né? é um grão de areia numa praia, né? É. Quando ele, assim, de pequenos valores, que nem o caso do cidadão ali, com um carrinho de picolé. O Michael acho que não tinha chegado ainda. Não. O Hélio contando essa história, Michael. Escuta essa. O cara passa aí, não sei para onde que tá, né? Tá viajando por aí, né? Carrinho de picolé, aquele que empurra, não é de bicicleta, tá? Que empurra. Aí ele tem as coisas lá dentro com mochila e aí ele sai pelo esse mundão. Olha que loucura. Ele mostrou isso para nós no Instagram. Máximo. Aí digo assim, né? Tipo, pensa que valor, né? Só pelo cara chegar em algum lugar e tipo, pô, tem uma comida, cara. Não importa se Sim. né? Mas tem uma comida. Pronto, olha o quanto aquilo é valoroso. E a gente, eu vejo assim, não sei se o Hélio compartilha disso, o Michael tem esse valor com ele. A gente acumula muita coisa ao longo da vida. Nossa, a gente é E lá tu acumulador não por natureza. precisa mais que uma mochila para carregar a tua Sim, vida, né? é verdade. O máximo é uma carona com a mula lá para mandar um pouquinho de comida lá para cima, né? Uns anos atrás eu postei uma foto que falava assim, eu tava com a mochila nas costas, eu falei assim, isso aqui vai ser minha casa por tantos dias, né? Né? E com tão pouco, né? Acho interessante. E tem muito fator assim, viu? Né? As pessoas te perguntam o que os caras querem fazer lá. Bom, cada um tem uma conexão, né? Algum tipo de desejo, de sonho com isso. Sim. Mas desde a primeira vez eu fui muito questionado, principalmente pela família. E eu me dei conta de uma coisa, parece que é mais fácil as pessoas aceitarem porque tem gente, você vai morrer lá. Eu não estou indo para lá para morrer, né? Eu estou indo para lá para conquistar um objetivo, um sonho. Sim. Se isso acontecer lá, é porque era para ser. Então, não é uma coisa que me preocupa. Porque né? poderia acontecer uma fatalidade aqui. Mas aí é que é o ponto, viu? A maioria das pessoas vão aceitar mais fácil se for aqui. No trânsito, num assalto, qualquer situação que seja. Não, aconteceu. Pô, vai lá, pelo menos o cara está fazendo algo que era justamente. importante para isso. Sim, eu concordo com você. E de fato a gente não procura montanha para isso, né? Sim. Procura montanha para ter uma conexão Exatamente. superior, transcendental, daí seja o nome que cada um quiser dar para isso. Eu concordo com você. Mas é isso. E você, Michael? Bem, para mim, com certeza vai ser uma superação, né? É uma grande conquista também. Eu acho que como eu sou teu irmão e convivo, né? Eu sei da tua realidade, eu acho que vai ser algo ímpar na tua vida, né? Sim. Tipo, é um momento, algo único, né? Vai ser algo único, né? E vai ser um momento também, todos esses dias, né? De muita reflexão, né? Sim, Vai ser assim, eu quero esse momento, eu preciso também desse momento para mim, né? Mesmo estando em um grupo, né? Sim. Mas, como a gente diz, assim, o menos é mais também, né? Com certeza. Então, nada melhor que estar num local como esse, tão grande como já o cume, o tamanho da montanha, a todo esse projeto também, que até chegar, né, a data, que também eu estou levando, né, regras de educação alimentar, condicionamento físico, essa expectativa também, né, controla a tua
também ansiedade, eu sou um cara bem tranquilo, não tenho esse problema de ansiedade. Eu deixo acontecer, né? Esse ciclo, assim, toda essa evolução também, né? Sim. Mas eu tenho certeza que eu vou poder responder melhor para o que tu foi procurar lá para depois que eu voltar. Eu vou ter mais embasamento assim para passar para a pessoa. Legal. Mas eu tô indo para lá é por mim, não é para provar nada para ninguém, é que eu sei que eu posso, eu consigo, Sim. né? Então, Sped, tá louco? Não, de louco todo mundo tem um pouco, né? Sempre tem alguém que vai chegar para desempatar o negócio, né? Sim. Um mais bonito, É. outro mais feio e assim por aí vai, né? Sim. Então, é um projeto que eu não tô indo de embalo com ninguém. Eu até, na verdade, tem pessoas que já estão na preparação comigo, né? Sim. Então, acho que isso já põe como um exemplo já alguém mais junto, né? Ok. Essa expectativa, né? Você, meu irmão, está acompanhando, está nos ajudando Sim. e eu vou ter mais propriedade na hora que eu voltar, assim, de falar sobre a montanha Legal. e até dizer o porquê que eu fui lá. Eu sei que alguma coisa de muito boa Uhum. vai acontecer, né? Legal. E vai ter esse insight muito forte lá. Legal. E que Deus nos abençoe nossa Amém. caminhada até lá, né? Vai dar certo, né? Tem algumas situações que, às vezes, pelo menos para mim, isso acontece, isso, por exemplo, quando eu vou fazer expedições ou alguma coisa desse tipo, que eu consigo, pô, naquelas horas que você fica aí, 5, 6 horas, 7. No passado, quando descemos o cume, claro, daí é uma situação que é, mas tu não consegue se concentrar tanto nisso, né? Uhum. Mas no passado, fiquemos 18 horas para subir e descer o topo do Dinari, né? Mas nesses momentos aí, eu gosto de ficar lembrando coisas lá do meu passado, lá da minha infância, lá Certo. quando eu tinha lá 5, 6 anos. E se eu estiver aqui, eu nem vou lembrar disso. Mas quando eu estou naquele momento lá de caminhada, eu lembro daquela situação. Você lembra disso? Fico lembrando essas coisas. Incrível, né? E é tão bom a gente lembrar da nossa infância, né? Porque sempre são coisas boas que a gente vê, né? E eu acho que, assim, já passei por muitos desafios, né? Todo dia é um desafio, né? E a gente sempre, graças a Deus, a gente conseguiu vencer, não só sozinho, mas também Uhum. em família, em equipe, em É que comunidade, sozinho a né? gente não faz Em nada, irmandade, né? né? Amigos. E, cara, assim, chegar e olhar para trás assim, da onde tu veio, aonde você tá, não é Sim. posicionamento Uhum. financeiro, não é a pessoa que você é hoje, É o ser, né? é o ser, só que você é aguardado por alguém, né? Você tem uma pessoa que é prestígio. Então, assim, eu acho que o seu ser, né? Então, isso, cara, é um exemplo que pode ser para muitas pessoas também. E é fantástico, assim. Show. Eu fico imaginando aquele futuro, né? Quem sabe um dia na varanda lá, relembrando essas histórias, né? A gente quer ter histórias para Isso é contar, né? verdade, né? Uhum. E essas histórias não virão de um passeio no shopping, Sim, né? Elas sim. virão de lugares inusitados, lugares únicos, lugares que te desafiam, sim, fisicamente, mentalmente, não tem como escapar disso. Uhum. Só quem está horas caminhando numa montanha sabe o que se passa na cabeça, né? Quando você falou isso, eu pergunto o que deve ter passado na tua cabeça quando você foi na primeira, porque você, digamos, não tinha família, né? Aham. E daí depois, como é que foi quando você já foi na segunda vez, que deve você já tinha família, né, constituída? Como é que foi, tipo, passar naquele, né, tipo, naquele momento, quando você começa a refletir e tal? A primeira escalada, viu, ela foi mais desafiadora em termos até de clima, em alguns momentos, Eu sabe? pensei que era recursos, assim, recursos de... Não, eu assim, mentalmente eu estava muito tranquilo. Eu até tenho uma situação engraçada, e na Praia Antia, começou a fechar o tempo,
E eu pensei, se vai chover, não, aqui não vai chover, aqui vai nevar. E aí, de fato, começou a dar aí uns floquinhos, assim, bem suaves. Mas dava umas rajadas de vento onde a gente precisei, em alguns momentos, a gente precisou até se ajoelhar e se virar de costas para não ser arrastado pelo vento. Tava dando uns tufões de vento bem fortes. Mas vários momentos, assim, de estar passando por aquela situação, eu cheguei a chorar caminhando. Mas não era de tristeza. Eu Aham. estava feliz por estar ali, porque eu queria Sim, muito, né? entendi. Eu trabalhei muito para estar lá. Então, eu considero isso uma conexão superior, uma conexão Sim, com algo maior, né? sim, Eu prefiro chamar esse algo maior de Deus, né? Acredito, sinto Deus, né? Mas é uma forma da gente se conectar com algo superior. É assim que eu sim. vejo, sabe? E na segunda vez, eu até, pelo menos até o base, a gente não passou por nada assim. Uhum. Tivemos dias bonitos para caminhar, foi do base para frente que aumentou a questão do frio, né? Depois. Sim, Então, assim, mentalmente eu estava muito bem, ok. né? Na primeira vez também, muito tranquilo. Isso aí, ali está na minha mão, né? Eu, assim, até onde eu posso fazer as coisas que só depende de mim, eu vou fazer. Legal. E tem o fator clima, tem o fator, né, que a gente sabe que a montanha ela tem essas oscilações. Uma hora Uhum. tá limpo, de repente fecha e Sim, você não tem controle. A gente quer ter esse controle na vida, né? Mas a sim. montanha te mostra que você não tem controle de nada lá. É incrível, né? Isso é verdade. Se ela decidir que vai fechar as portas, ela Sim. fecha e não adianta brigar, não É, adianta querer é sair o que dando aconteceu, porrada. né, para você, né? Você É, também já viveu isso, sim. né? É uma coisa que É a mãe você. natureza ali agindo, né? Não tem como, Uhum, né? uhum. Isso mesmo. Hélio, uma pergunta, para te encontrar nas redes sociais, a tua empresa, fala um pouquinho assim, onde te encontra, o que que você oferece. Eu quero que você, né, venda o seu peixe. Tá bom. Nas redes sociais, eu utilizo o Instagram. Sim. Eu tenho dois Instagram. A primeira da empresa, que é a BR Summit, você vai estar lá com arroba BR Summit. Eu vou colocar na legenda, Aham. na descrição do vídeo. E no Instagram também tá como Hélio Ferres, né? Pode Ok, me pesquisar com Hélio Ferres ou só arroba ferres.com, legal. ferres.hélio. Tranquilo. Uhum. Mas vai estar a descrição Isso. pessoal para Daí saber. a gente tem vários roteiros. A ideia sempre é ter algum evento a cada 2 meses, mais ou menos. Mas aí, por exemplo, Uhum. esse ano é um ano que a gente tem. Eu tenho, por exemplo, eventos. Comecei com a Argentina, daí fiz uma exploração no Chile, mas então tenho eventos agora no restante do ano. Agora, fora essa, de Alasca agora, maio. Em julho, Bolívia, escalada em gelo na Bolívia. Setembro, Peru, também escalada no gelo. Ok. Novembro, tem o Chile daí. Desde uma montanha um pouco mais difícil, uma montanha de 6.000 metros, também como tem uma segunda expedição, que é mais ali próximo a Santiago, uma montanha para quem quer iniciar, e depois a gente vai ao sul do Chile, escalar dois vulcões, que são vulcões mais baixos, também para pessoas que estão iniciando, né? E Ok. querem conhecer lugares bonitos, né? Ok. Essa é a ideia, assim. Uhum. E não é só uma questão, então, só de montanhismo, escalada, tem, sei lá, não sei, talvez tenha um trekking, alguma coisa Esse assim. ano eu não lancei trekking, É, né? Talvez eu lance para a próxima temporada, 2024, ok. que daí tem um trekking muito bonito naquela região mais ao norte do Peru, Uhum. e naquela região do Ayahuasca, que daí eu vou lançar no que vem novamente. Um dos trekkings mais bonitos do mundo, ele não é tão divulgado no Brasil, é um Ok. trekking de 9 dias, mas de beleza, assim, é como você está nos Alpes lá. Essa região ali do Peru é muito bonita. É, É igual aos Alpes, né? sim, Então, vale a pena fazer alguma atividade de montanha nessa região ali. E é uma bacana. que eu quero fazer alguns trekkings em 2024. Esse ano a gente vai lá, mas só para escalar montanhas. Ok, bacana. Show de bola.
Paulo, onde é que a gente se encontra? @Ayam Paulo Gomes, é o meu perfil pessoal. Eu tenho um perfil de conteúdo na parte de desenvolvimento, que é o Saber do Paulo, né? Certo. Que eu falo ali dicas do Enneagrama, né? Do curso de Enneagrama, curso de PNL, então tem dicas também sobre a programação neurolinguística, tanto com uma linguagem profissional quanto pessoal. Ótimo. Mas por enquanto só no Instagram. Ok, perfeito. E você, Michael? O meu me encontra Maicon Arborista Uhum. e também no segmento que a gente também trabalha com a parte de locações de equipamentos, né? Terraplanagem, que é a Sim. MC Locações. Ah, legal. E também tem a floricultura, que é Ecoflora Flores. Show. Legal. E também tem, pergunto para vocês agora, que tem o Instagram do projeto, né? Para Verdade. Água também, né? Exatamente. Isso. Vocês sabem qual que é? Desafio Topo das Américas. @Topo das Américas. @Topo das Américas. Não Eu tá tenho que decorado saber, eu ainda. tenho que saber porque eu administro, então eu tenho que saber. @Topo das Américas. Eu pensei, eu acho que eu vou pegar ele no pulo. Aí eu não consegui. Não estava decorado ainda. Ô, mano, né? Me ajuda, né? Arapuca pra gente. Eu pensei, vou ver se eu meto eles lá cilado. Pegadinha do malandro. Já que ele Cilada, colocou ali nos encontrar, né? No Instagram, o desafio, né? Vamos deixar também lançado aí, né? Que tem o projeto para apoiar eu e o Paulo, né? Sim. Para a gente levar aí para a tua empresa toda essa experiência, né? A gente vai ter isso, um apoio financeiro também, né, Paulo? Exato. Onde Paulo pode concluir todo o que a gente está em manejo para poder apresentar após viagem, né? Exato. Entregar um trabalho de palestra, né, falando sobre logística, planejamento, execução do plano, né, Sim. e principalmente a experiência, né, levar para as pessoas quando você está alinhado com os seus objetivos, com aquilo que você deseja, você faz acontecer. Sim. E conquista o resultado, né? Isso Uhum. pensando também no meio corporativo, não só no meio corporativo, como para a vida pessoal, né? Sim. As pessoas, desde a realização de uma pequena coisa como uma grande coisa, seja lá uma viagem, uma casa, né, um carro, a faculdade, quantas vezes as pessoas no primeiro obstáculo desistem? Sim. Né? Eu estou indo pela terceira vez e eu comecei a sonhar com isso aos 16 e eu vou chegar no topo aos 42. Sim. Né? E não é só esse, depois que eu realizar esse, a parceria aí com o Hélio, nós vamos buscar outros lugares, né? Estar em certeza. montanha O desafio não para, né? essas histórias para a vida, né? Legal. E nós poder entregar aí aos nossos patrocinadores, apoiadores, um conteúdo de verdade, Show de um bola. conteúdo bonito, É e de um- fato. É um apoio, né? Um apoio, toda essa motivação, toda essa preparação é muito importante, né? Também eu, como tenho a gestão dos meus negócios, também vejo como muito importante. Nós somos movidos a energia, né? Sim. E aí eu vejo assim que todo esse processo, até se concluir, Sim. toda essa organização é o que a gente pode estar passando para vocês, Legal. para o que a tua empresa talvez também está precisando, né? Legal. Essa motivação, essa entrega, né? Esse objetivo, a superação de cada um. E eu acho que vem bem a calhar, bem a trilhar junto com os negócios, né? Que tudo precisa de um planejamento. Sem planejamento a gente não consegue chegar até o topo. Sim. A ideia nossa é chegar ao teto das Américas, né? O topo Concagua. E talvez a gente pense, por que a nossa empresa não chega lá também, né? Ao topo do nosso ideal do nosso negócio. Então, é uma forma também de vocês estar conosco até lá e nós entregarmos para vocês toda essa experiência aí que com certeza vai agregar no dia a dia de cada um dentro do teu negócio. Bacana. Quem tem o porquê, enfrenta qualquer como. Opa, legal. Gostei. Muito bom. Não tinha ouvido esse, né? Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, Legal. do Terceiro Reich. Lá. Uau.
Show de bola. Então é isso. Não sei se alguém quer mais fazer algum posicionamento. Da minha parte é isso. Tranquilo, é isso. Bom, gente, então a gente encerra aqui mais um podcast, tá? Eu agradeço a presença de todo mundo que vai poder assistir esse podcast. Faço novamente, estendendo o convite aqui. Se inscreva no nosso canal. Se você achar que é interessante, né, esse conteúdo, divulga para mais pessoas. Dê um like também, que acho que é muito importante, né? Isso fortalece aqui o canal. E encerro dizendo que esse episódio ele tem patrocínio da Estudiato Cursos Digitais, tá? Lá você vai encontrar e-books, audiobooks e cursos em vídeos também. Então é isso. Fiquem bem, um abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Valeu.